Quero agradecer por essa oportunidade, Cris, né? Primeiramente a Deus e a todos vocês que hoje, né, tem me permitido estar aqui para ser este canal. Né, em nome de Jesus, que nada de, não esperem nada de mim, né? Que eu não tenho nada para oferecer, mas do Senhor. E se eu tivesse que dar um título a essa palavra nessa manhã, seria Deus da segunda chance. É... Tem palavras, né, que o Senhor lança sobre as nossas vidas, promessas que Ele nos dá, e a princípio a gente toma posse disso, mas depois parece que a gente vai deixando, vai desacreditando. Outro dia encontrei a Cris, né, e ela me falou uma palavra que ficou ecoando no meu coração muito forte, né? Ah, Silvia, sempre foge, tenta fugir, né? E infelizmente eu tento fugir mesmo. Mas a misericórdia do Senhor, ela é tão grande, ela é tão poderosa, que cada manhã ela nos alcança e me permite estar aqui nessa manhã. E eu quero estar falando, né, sobre uma pessoa que teve essa segunda chance, que é o apóstolo Pedro. Então, eu vou estar lendo no livro de Lucas, Evangelho segundo Lucas 22, 31 e 35, depois eu vou ler mais para frente. Então, vou começar, né? Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês com trigo. Eu, porém, orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Porém, Pedro respondeu: Eu estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Aí depois, no 54, fala assim: Então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando acenderam fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou o lugar entre eles. Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: Você também é um deles. Mas Pedro disse: Homem, eu não sou um deles. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo: Com certeza este também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: Homem, não sei do que você está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor que tinha dito: Hoje, antes que cante o galo, você me negará 3 vezes. E Pedro saindo dali, chorou amargamente. Pedro chorou, né, amargamente. Parece que é um final que Pedro, né, ele aquilo que Jesus tinha falado aconteceu. E isso que ele, quando o Senhor falou, ele falou: Não, eu estou preparado para ir com o Senhor na morte, na vida, em tudo que for, eu estou aqui com o Senhor, eu te amo e tal, né? E Pedro, quando ele negou Jesus, parecia que era o fim da história. Então, eu não sei, né, se você, em alguma situação, teve um choro amargo, assim como Pedro, né? Uma situação de negar Jesus em alguma situação. Você pode ter chorado amargamente. E quando Pedro, né, chorou ali amargamente, eu acredito que ele falou: Meu Deus, eu falei para o Senhor que eu estaria com ele, que em tudo, e agora o galo, antes de realmente cantar, eu liguei ele 3 vezes, como ele falou. É, e isso seguramente feriu o coração de Pedro, né? Ele se sentiu: Meu Deus, eu feri o coração de Deus, meu Deus que me amou, que fez isso por mim, meu Deus. Então ele saiu dali. Mas a Bíblia diz, né, que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Agora, como viver esta manhã de alegria? Né? Porque saber que tem uma noite de choro e vem alegria pela manhã é uma coisa de saber, mas o viver isso.
Então, como fazer também para viver essa segunda chance, né? Como eu falei que Deus aqui não deu de segunda chance. E como que nós podemos viver essa segunda chance é valorizando a segunda chance. Fazer esse sacrifício de Jesus valer a pena. Quando nós valorizamos aquilo que ele fez, nós estamos dizendo, Senhor, eu confio em ti, eu acredito. Então, eu acredito que você, que todos nós, isso sem exceção, todos nós que estamos aqui nessa sala de oração nesta manhã, mais pessoas que vão nos escutar ainda, tiveram uma segunda chance. Algum momento da sua vida você errou, você se equivocou, você fez aquilo que não gostaria de ter feito, né? Mas você fez. Mas hoje, nesta manhã, passo aqui para te dizer que o Deus da segunda chance, ele está aqui. Eu não sei se você já teve oportunidade para entrar numa caverna ou num lugar assim fechado e gritar. Eu já tive a oportunidade de fazer isso, né? Aí você escuta a sua voz lá no fundo. Várias vezes assim, né? Como vai ecoando. E então, isso é o que a valorização tem que fazer no nosso coração, ecoar, ecoar, né? Temos que valorizar o Deus da segunda chance. Temos que ter isso claramente, valorizando a chance que Jesus nos dá. Então, nós precisamos realmente valorizar aquilo que o Senhor ele tem colocado na nossa vida, né? Como eco. E esse eco, o que que eu quero dizer com isso? Que você escuta, você fala, né? A primeira vez você escuta, depois você vai escutando, mesmo que seja longe, é essa lembrança de saber aquilo que Deus ele tem, né, para nossas vidas e aquilo que ele tem para nós. Aqui no Evangelho segundo Marcos 16, 6 e 7, fala assim, ó, é, Jesus já tinha morto, né? E as mulheres estavam atrás de Jesus, e Jesus apareceu e falou, e ele, porém, lhes disse: Não tenham medo, vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde tinha colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galiléia, lá vocês o verão, como ele disse. Para a gente pensar, né? Eles falaram, né, aos discípulos e a Pedro. Por que não falaram lá a discípulo e a João? O João era o discípulo amado. Por que não falaram também para Tomé, né? Digam aos discípulos e a Tomé, porque Tomé a gente sabia que ele era incrédulo, que ele não ia acreditar. Mas não, eles falaram, é, digam aos discípulos dele e a Pedro. Por que que Jesus, né, ele falou assim, tipo, para Pedro, porque Pedro, como ele havia negado Jesus e ele teve aquele momento de choro amargo, seguramente ele pensou: eu já não sou mais discípulo do Senhor, eu já não sou mais digno, porque eu realmente fiz aquilo que ele falou que eu ia negar, eu neguei esse Senhor, né? Mas era essa palavra, né, digam aos discípulos e a Pedro, era como Jesus estava falando para Pedro: Pedro, você realmente errou. Você se equivocou, mas eu não deixei de te amar. Você não deixou de ser escolhido. Você não deixou de ter um chamado na sua vida. E eu disse o que ia acontecer e aconteceu, mas eu te amo e eu vou te dar uma segunda chance. E se Pedro não tivesse ouvido aquelas mulheres, né, falando, os discípulos e Pedro, talvez ele não ia acreditar, né? Não, eu deixei mesmo, eu já não tenho mais jeito, né, para mim, porque eu neguei esse Jesus. Mas Jesus, ele falou, né, especificamente, discípulos e Pedro. Então, talvez essa manhã Jesus esteja falando. Não, para mim ele já falou, né? Os discípulos e Silvia. Eu não sei se Jesus está falando, né? Discípulo e Cristiane, discípulo e Dora, discípulo e você que está me ouvindo. Talvez ele esteja afirmando isso para você, para que você não esqueça, né? Desse chamado, dessa posição que Deus te colocou como um atalaia, que ele te colocou mesmo como um escolhido, que ele te dá chance, por mais que às vezes a gente queira fugir ou a gente negue, né? Muitas vezes a gente nega, como Pedro negou, a gente nega pecando, desviando, não obedecendo. Não obedecer é também uma maneira da gente negar, né?
ao chamado do Senhor, a negar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas o Senhor, ele falou, né, aos discípulos e a Pedro. E assim como a gente erra, né? Mas a gente precisa reconhecer esse erro. Eu acredito que quando Pedro ali ele chorou amargamente, veio sobre a vida dele um arrependimento. Eu creio que quando o Senhor ele nos lembra, né, como nesses dias, né, principalmente nesta manhã, eu fui dormir, estava cansada e eu pensei, meu Deus, eu preciso falar, Senhor, me dá mente de Cristo, Senhor, me dá força, me traz a memória. E durante a madrugada eu acordei e parecia que eu tinha sentido um sono tão reparador. E tinha, não, eu tive, né? Então Deus começou a falar ao meu coração que mesmo quando eu tentei fugir, eu neguei, mas ele não deixou de me amar. E ele não tirou de mim o chamado, né? Ele não tirou, não deixamos de ser escolhido. Talvez se Jesus não tivesse falado assim, né, os discípulos e Pedro, Pedro ele seguramente ele ia arranjar desculpas, né, para não ir. Ele ia falar: não, eu não vou, eu já não sou mais discípulo, eu não vou lá me encontrar com ele. Mas o que Jesus queria fazer com Pedro ali naquele momento, né, de falar aos discípulos e Pedro, era tirar do aquele espírito de condenação que tinha talvez se apoderado de Pedro, né? Nossa, eu errei, eu neguei, eu fiz. O espírito de auto-julgamento. Eu não mereço mais, eu não posso mais estar aqui, né? Eu não, eu não tenho mais essa oportunidade. Mas Jesus ele encontrou, né, o coração de Pedro ali quando ele falou os discípulos e Pedro. Então ele foi encontrado o coração de Pedro. E nesta manhã, eu não sei como encontra o seu coração, mas Jesus está falando, né, os discípulos e você. Aí você fala o seu nome aí. E esse espírito de condenação talvez esteja dentro de você, porque você talvez não ore mais como você orava, você não leia a palavra como você orava, você não tem nem vontade, às vezes, de fazer aquilo que você fazia, aquilo que você sabe que precisa fazer, né? Porque a nossa busca é realmente ler a palavra, orar, buscar o Senhor. A gente sabe que é a maneira da gente falar com Deus, se encontrar com Deus, mas nessa manhã, Deus ele quer tirar de nós esse espírito de condenação e de julgamento, porque ele está aqui para nos dar uma nova oportunidade, né? Ele está aqui para dizer: eu não deixei de te amar, ele está aqui para arrancar aquilo que o inimigo muitas vezes quer colocar no nosso coração, um auto-julgamento, uma autocondenação e nos fazer parar. Quando nós erramos, um espírito de paralisação vem sobre nós e ele quer nos parar, porque ele sabe que se a gente não tiver esse sentimento, né, de condenação, de autocondenação, porque o Senhor, ele não nos condena, ele, como diz, né, se arrependemos, ele nos faz avançar de novo. O cair é do homem, mas a palavra fala que o levantar é do Senhor. Então, nós sabemos que nós não podemos viver uma vida no erro, mas quando nós erramos, nós sabemos que temos um advogado que está ali advogando a nossa causa, nos ajudando. Então, quando erramos, né? Ele olha para mim, ele olha para você, como ele olhou para Pedro e fala: levanta, né? Levanta, vai e não peques mais. Não é que você possa ir e continuar pecando, que eu vou continuar Deus vai continuar nos amando, mas tem uma consequência. Mas então ele fala, né? Vai e não peques mais. Deus, ele é Deus que nos dá uma segunda oportunidade. E o Deus dessa segunda oportunidade, ele está aqui, né? Essas palavras que as mulheres falaram, né, de os discípulos e Pedro. Talvez fosse, os discípulos, nós somos discípulos, nós estamos indo. Talvez não tivesse aquele impacto, nem vou falar significado, importância, porque seguramente teve, mas talvez não teve aquele impacto tão forte na vida dos discípulos, porque seguramente eles não negaram Jesus, eles estavam ali fazendo a obra, eles estavam seguindo, né, avançando no propósito, mas para Pedro foi um divisor de águas, né, de saber os discípulos e Pedro. A partir disso,
A partir do momento em que Pedro, creio que escutou, né, os discípulos e Pedro, ele falou assim, então o Senhor ainda me considera, né, como seu discípulo. A partir disso, a vida de Pedro começou a ser restaurada. Eu acredito que Pedro, ele aprendeu várias lições, né, nessa situação de negar o Senhor, de ter esse choro mesmo amargo na vida dele, mas quando ele ouviu que Deus, né, falou os discípulos e Pedro, então ele teve uma lição muito importante. Ele aprendeu a valorizar a chance que Deus deu na vida dele. Essa foi uma lição fundamental na vida de Pedro, né? Valorizar aquilo que Deus tinha colocado na vida dele. Porque aquilo que nós não valorizamos, nós desprezamos. É como que eu tô com esse copo aqui, não tem valor para mim. Então eu já dispenso. Quando eu tenho que tirar alguma coisa, é o primeiro que vai embora, né? Mas quando é aquele copinho ali, eu tenho uma peneirinha, que ela é mais velha que eu era da minha avó. Gente, quando eu vou, a peneirinha está comigo. E eu sempre falo, porque eu dou valor naquilo. A peneirinha é mais velha que eu, mas ela tem valor para mim. Então, o que que eu faço? Eu cuido, eu vejo sempre onde que ela está, de vez em quando, opa, quando eu não enxergo ela, eu procuro aonde que ela está, coloco ela de volta no lugar, porque ela tem um valor para mim. Ela era da minha avó e ela passou para mim. Agora imagine aquilo que veio do coração de Deus para as nossas vidas. Isso que nós temos que aprender mais a valorizar, né? Se a gente não valoriza a segunda chance que o Senhor nos dá, é, a gente está desvalorizando não somente o Senhor e tal, mas aquilo que Ele quer por dentro de nós. Aquilo que o Senhor, não é só aquilo, né, que Deus pode fazer, mas aquilo que Ele é. Quando nós não valorizamos, a gente desvaloriza aquilo que Deus é. Ele é um Deus de amor, é um Deus que nos deu uma chance de estarmos aqui nesta manhã. Quando cada dia que nós levantamos com vida, é uma nova chance que Deus nos dá. E se você que está aqui, se acordou com vida, então você tem uma nova chance nesta manhã para fazer aquilo que é certo. Uma frase que Max Lucado diz é: a misericórdia deu ao filho pródigo uma segunda chance, mas a graça deu para ele a festa. Né? Segundas chances vêm regadas de misericórdia e graça. Aleluia, aleluia. Eu recebi essa segunda chance, essa graça, a misericórdia do Senhor me alcançou nessa manhã, mas junto com a misericórdia dele veio a graça, né? E quando nós valorizamos a misericórdia, ganhamos a graça. A maneira de a gente ganhar a graça é valorizar essa misericórdia. E com isso, você recebe o perdão, ao mesmo tempo você recebe a festa. Não só a festa, mas recebe a túnica, recebe a sandália, recebe o anel, recebe a honra que você já tinha desprezado e você já não merecia, que você realmente não é digno, mas o que você recebe mesmo é uma nova história, né? Porque quando o filho pródigo ele foi ali, ele teve esse arrependimento, quando ele valorizou a segunda chance que o pai deu para ele não somente recebeu uma festa, mas ele recebeu roupa nova, ele recebeu anel novo, né? E esse anel ele significa uma aliança que Deus fez com ele. E Deus, o que tem para a gente é isso, né? Então vamos valorizar essa misericórdia e a graça vem. Deus tem um recomeço para cada um. Eu vejo assim, né, que a Cris, ela sempre conta aqui, volta e meia ela está contando o testemunho, como começou Mães e Filhos que Oram, foi através de uma mãe com uma necessidade, uma mãe que creu num Deus que poderia fazer algo tremendo na vida das suas filhas. E nós vemos aqui o testemunho vivo quando a Karen fala, meu Deus, que tremendo, né? Cada dia Deus tem dado mais e mais e mais para ela. A Stephanie, né, onde está nas missões, mas foi somente porque a Cris orou? Não. Foi porque elas aceitaram a segunda oportunidade, elas aceitaram essa segunda chance, elas valorizaram isso que Deus deu para ela através da oração da mãe delas. Realmente, mas elas aceitaram isso, elas valorizaram isso e Deus
fez, está fazendo e vai fazer algo maravilhoso, né, através da vida delas. Tem feito cada palavra poderosa que Deus tem dado à vida da Karen, né? E a gente vê através de uma pessoa que se levantou para guerrear pelos seus filhos, Deus deu uma nova chance. E Deus dá segunda chance. Ele está aqui nesta manhã. Aleluia. Essa mensagem, né, de segunda chance, a gente pensa às vezes, é para aquele que desviou, aquele que saiu do caminho, também, também é para ele. Mas é para a gente, é para mim, foi para mim que tentei fugir. É para você que às vezes não está conseguindo orar como precisa, que talvez você não esteja conseguindo buscar o Senhor como você precisa, talvez você não esteja conseguindo ler a palavra como é necessário, porque a palavra, ela é aquilo que nos limpa, nos purifica, nos direciona, nos guia, né? E talvez a gente não esteja conseguindo fazer isso. Então, essa também é uma oportunidade para nós, é uma segunda oportunidade para nós buscarmos mais do Senhor, para a gente saber que o Deus da segunda oportunidade, Ele está aqui nesta manhã. O teu choro pode ter sido amargo, mas não foi o fim. Quando a gente lê, né, ali, e Pedro chorou amargamente, parece que foi o fim dele, mas não foi o fim, porque o Senhor, ele não desiste de nós, né? Pedro, na verdade, ele poderia até ter dado desculpa ali para não ir encontrar Jesus, como nós também podemos dar desculpa, né? Ah, eu tô fraco, o pastor não olha para mim, o irmão não me cumprimenta. Nossa, eu faltou 2 semanas que eu não vou na igreja, ninguém me telefonou, ninguém me mandou uma mensagem, ninguém me procurou. Eu não tenho importância mesmo, né? Pedro poderia ter dado desculpas, não, neguei Jesus mesmo, eu não vou seguir, mas, né, talvez Jesus falou como a gente fala, né, às vezes a gente recebe um convite por obrigação, por alguma coisa assim, né, ele poderia até ter pensado que Jesus tinha feito isso, né, eu liguei ele, como ele tinha dito, mas não, Pedro, ele se arrependeu, aleluia, Pedro se arrependeu. É, Eu não sei quem que falou uma frase, mas eu escutei uma frase assim, né? Que Deus fez o arrependimento uma virtude dos mortais. Então, né, nós somos mortais e o arrependimento é uma virtude que tem nas nossas vidas. E o que é o arrependimento? O arrependimento, ele é mudança, né? O remorso, ele nos faz chorar, nos faz entristecer, mas nos deixa seguir no mesmo erro, na mesma negação. Mas o arrependimento, ele nos leva para uma mudança, né? Nós estamos indo para a direita, nós vamos para a esquerda e vamos ter essa mudança de vida. Então, que é algo maravilhoso, né? Saber que nós somos esses mortais que temos a virtude de ter arrependimento. Eu posso dizer que eu acho que quase com certeza que todos nós que estamos aqui já tivemos que nos arrepender algum dia de alguma coisa que fizemos, ou que falamos, ou que pecamos, ou que erramos. E olha que maravilhoso, né? É, sabe o que que o arrependimento ele faz? Ele nos liberta. O arrependimento, tipo assim, nós estamos aí no erro, nós estamos como amarrado, nós estamos como preso. Mas quando nós nos arrependemos, isso que nos prende, é arrebentado, é solto, e nós somos libertos. É, as correntes são quebradas também, mas com o arrependimento também vem, as brechas também são fechadas, né? Eu estou nesse erro, mas eu me arrependo. Então, aquela frecha, né, que tinha aquela brecha, ela ela é fechada através disso, né? E todos nós tivemos, como eu acabei de falar, uma coisa para se arrepender, e nós tivemos essa oportunidade, né? Porque muitos talvez não tenham oportunidade de se encontrar numa situação de arrependimento, mas nós tivemos isso. E quando nós nos colocamos diante do Senhor, eu acredito assim, como que vem o arrependimento? Um exemplo de arrependimento que nós vemos aqui é Davi, né? Davi, quando ele se encontrou assim no erro, o que que ele fez? Ele disse, Senhor, eu pequei contra ti.
Somente contra ti eu pequei, eu fiz o que era mal aos teus olhos. E quando ele falou isso, o que aconteceu? A vida de Davi, ela mudou. Davi, né, não quero falar sobre Davi nesta manhã, mas nós sabemos quantos erros ele teve, mas é através desse arrependimento, dessa mudança de sentido, ele foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Deus encontrou o mesmo arrependimento que teve no coração de Davi. Ele encontrou esse arrependimento no coração de Pedro, né? Deus encontrou. Então, eu não sei como está o teu coração, mas eu espero que nesta manhã Deus também possa encontrar esse arrependimento no seu coração. Eu entendo que quando nós confessamos os nossos pecados, nós valorizamos o sacrifício na cruz. Nós falamos, Jesus, o teu sacrifício valeu a pena. Eu estou aqui, Senhor, eu caí, mas a tua graça, né, a tua misericórdia e a tua graça me levanta. A tua graça me perdoa e a tua graça me levanta. Aleluia. Então, porque eu reconheço que o Senhor tomou um lugar lá na cruz que era meu, né? A morte que era minha, o Senhor tomou e me deu a vida que era do Senhor. E a vida do Senhor é uma vida e é uma vida de abundância. Aleluia. Provérbios, eu vou ler hoje umas coisas para ficar na minha cabeça aqui, bem certinha, para eu não ter que ficar só também no arrependimento, né? Porque nós temos que tomar essa segunda chance. Deus, assim, nós, né, que somos mães aqui, é mães e filhos que oram, mães e pais que oram pelos filhos. O filho erra uma vez, ele perdoa, erra duas vezes, ele perdoa. E que quando a gente briga com ele, eu já até bati nos meus filhos na época que os meus filhos eram pequenos, na época que ainda a gente podia dar uns tapinha, né? Hoje em dia tá mudando, mas os meus filhos foram corrigidos. O que que eles falavam? Ah, eu não vou fazer mais. Passava uma semana bonzinho, voltava a fazer, né? E assim a gente também muitas vezes é com Deus, né? Estou aqui arrependido, arrependido, mas daqui a pouquinho eu deixo. Mas que a gente não venha permitir que isso seja um viver diário nas nossas vidas. Peco, me arrependo, né? Tenho chance e volto, mas que a gente possa aproveitar essa segunda chance do Senhor aí e fazer ela valer a pena, fazer ela mudar a nossa vida. No Provérbios 28:13 fala assim: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que confessa e abandona alcançará misericórdia. Então, que a gente possa confessar e abandonar e o Senhor nos alcança com misericórdia. Pedro errou? Ele errou. Ele se arrependeu? Ele se arrependeu. Então, ele foi encontrado, né? O que aconteceu? Ele foi alcançado com essa misericórdia. Aleluia. E é, no João 21, João 21, 15 e 17 fala assim: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que aos que esses, né? Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Ele respondeu: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu amo. E Jesus disse para ele, né? Apacente os meus cordeiros. Então, assim, Pedro, ele teve um erro, mas ele teve aqui um arrependimento. A gente sabe, né, que ali, depois que, antes, né, de Jesus falar isso para ele teve chances de ter uma nova chance. Deus perguntou para ele de novo, né? Eu acredito que como lá Pedro negou o Senhor três vezes, o Senhor também perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? O Senhor sabe que eu te amo. Pedro, tu me amas? E Deus foi perguntando para ele, né? Até que chegou o momento dele falar assim: eu te amo, Senhor, tu sabes que eu te amo. Eu acho que quando ele teve essa terceira oportunidade, né, para falar que ele amava realmente o Senhor, então o Senhor falou para ele: então apacenta as minhas ovelhas. Eu acredito que quando o Senhor falou isso para ele, ele falou assim: Pedro, já está tudo aqui, não tem mais erro, né? Não precisa mais pedir perdão, já está perdoado, você já
pagou a pena, né? Com esse choro amargo, você já foi quitado a sua dívida, Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus, quando falava isso para Pedro, né, perguntando lá se Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Jesus não queria envergonhar Pedro e mostrar que Pedro errou. Jesus só queria curar o coração de Pedro. Jesus queria tirar as feridas de Pedro, os traumas que Pedro mesmo às vezes trouxe para a vida dele, né? Quando ele negou o Senhor. E quando o Senhor falou para ele, né, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, olha o que que o Senhor fez dele. Jesus fez dele um homem que negou a ele ser um líder principal da igreja, né? Então, a gente precisa fazer as escolhas certas, a gente precisa fazer. Aqui tem vários. Nós temos dois caminhos para seguir, na verdade, né? Mas tem vários caminhos. Tem uma estrada muito famosa no Canadá que ela é uma estrada bem larga, que eu esqueci o nome agora dela. Mas eu sei que chega um pedaço da estrada que tem uma placa lá que está escrito, né? Cuidado com o caminho que você vai escolher, porque você vai ficar nele pelo menos 60 quilômetros. Então, se você pegou o caminho errado, 60 quilômetros de erro você vai ter ali, né? Mas este caminho que o Senhor nos dá, que são dois caminhos, um que leva ao céu, né? E um que leva ao inferno, são caminhos não de 60 quilômetros, são caminho de eternidade. E, e nós temos um caminho a escolher, né? Só dois. O caminho é largo e o caminho estreito. Nós temos a opção de escolher este caminho, o caminho que vai levar mesmo à eternidade. E nessa manhã, o Senhor, ele nos dá a chance de escolher este caminho. Deus é tão maravilhoso, né, que ele apresenta para nós, ele nos chama, nos capacita, ele tem chamado para nós, ele tem propósito para as nossas vidas, e ele nos escolheu, né, para este tempo aqui, mas ele nos dá a chance de escolher. Você quer ou você não quer? E olha só o que aconteceu com Pedro quando ele decidiu aceitar a segunda chance do Senhor. Que maravilhoso, né? Era um tempo que lá no Atos 2, ele fala sobre o Pentecostes, né? Que eles estavam todos ali reunidos, e a história do Pentecostes você sabe tudo, né? E receberam ali o Espírito Santo sobre eles, e eles foram cheios do Senhor. E Pedro estava ali, nesse povo, ele escolheu essa mudança de estar ali reunido, como hoje nós temos essa chance. Imagine que hoje é o dia do Pentecoste, nós estamos aqui reunidos. Você que escolheu estar aqui, porque era muito mais, né? Mas ficou só 120 ali, e ele escolheu estar ali. E ele foi cheio do Espírito Santo. E quando ele foi cheio do Espírito Santo, olha, quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês será batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Ele falou isso com uma convicção certa. Arrependam-se, porque eu me arrependi. Eu neguei Jesus 3 vezes, mas eu me arrependi. Eu escolhi estar aqui reunido para ser cheio do Espírito Santo. E quantos que foram batizados? Um pouquinho, não, 3.000, mais de 3.000. Pedro, ele foi um homem assim, que quando veio o arrependimento para a vida dele, e ele ficou ali na obediência, porque aquela reunião era uma obediência. Fiquem aqui, porque vai vir sobre vocês o Espírito Santo, e vocês vão ser cheios. Aleluia! E nós estamos aqui nesta manhã reunidos, o Espírito Santo ele está aqui, ele quer nos encher, ele quer que nós façamos aquilo que o Senhor tem proposto para as nossas vidas, aquilo que o Senhor nos chamou para nós fazermos. Nós não temos capacidade sozinho, mas o Senhor nos capacita, ele que vem sobre nós, e assim como o Espírito Santo veio sobre Pedro e ele lançou a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor foi que penetrou naqueles corações e houve um arrependimento. Ele falou: arrependam-se, e cada um foi batizado em nome de Jesus, e eles foram cheios, eles tiveram a oportunidade
Pedro, ele teve a oportunidade para ser transformado. O arrependimento que trouxe a vida de Pedro trouxe uma transformação, e no dia necessário ele estava transformado e ele liberou palavra, e a palavra trouxe transformação àquelas vidas. E é isso que o Senhor tem para nós essa manhã, transformação, não para que nós só estejamos transformados, para uma vez que nós estamos aqui reunidos, nós sejamos cheios do Senhor e possamos lançar a palavra que transforma a vida. Nós temos, os que têm acompanhado aqui no Mães e Filhos que Oram, nós temos visto e ouvido testemunhos como os da filha da Cris, mas Deus, ele não quer somente transformar a vida das filhas da Cris, ele quer transformar os meus filhos, ele quer transformar os teus filhos, mas para isso ele precisa encontrar pais e mães transformados, arrependidos, que aceitaram essa segunda chance, que estão valorizando a segunda oportunidade do Senhor. E nesta manhã é uma manhã de oportunidade, é uma manhã de chance, aonde você pode se levantar depois de um choro amargo, você pode se levantar e aceitar aquilo que o Senhor já tem designado para a sua vida. Você tem nessa manhã essa oportunidade. Aceita aquilo que Deus tem para você. Eu, nessa manhã, eu tive essa oportunidade e eu agradeço ao Senhor, eu agradeci ao Senhor nessa madrugada por essa oportunidade. Eu agradeci ao Senhor por essa chance, por essa segunda chance. E eu pedi ao Senhor, Senhor, me ajuda a ser essa chance a última chance, para que essa chance eu possa realmente cumprir o chamado, cumprir o propósito através da valorização disso. E eu valorizo o chamado, a oportunidade do Senhor, porque eu sei que Deus é um Deus que transforma, é um Deus que muda para a gente transformar. Por isso, eu gostaria que nesta manhã, você, eu não sei quem precisa ser transformado na tua casa, né? Mas você possa falar aí no seu coração, você possa declarar o nome dos teus filhos nessa manhã. Senhor, através de mim, Jesus, transforma, Deus, a vida do Vitor, a vida do Vinícius, a vida do Miguel, a vida do Paulo Henrique, Senhor, porque eles são do Senhor. Eles têm chamado do Senhor, Pai. E eu sei, Jesus querido, por eu ter aceitado essa segunda chance, eles vão ser alcançados pelo teu poder, pelo teu Espírito. Jesus, ó Senhor, aquelas 3.000 vidas, elas não estavam reunidas ali, Senhor, no dia do Pentecoste, era 120, mas Pedro estava ali reunido, Senhor. E quando ele liberou palavra, Senhor, aquelas vidas foram alcançadas, o coração delas foi alcançado, Jesus. E eu sei que hoje os meus filhos não estão aqui, Senhor, mas eu estou aqui, Senhor, para ser cheio do teu Espírito Santo, Deus. E eu creio que através das minhas vidas eles também vão ser alcançados. E cada um dos irmãos e irmãs que estão aqui nesta manhã, Senhor, reunidos, eles vão ser cheios do teu Espírito, Senhor, vão ser transformados para transformar a vida dos filhos, da família, das pessoas por onde eles andaram o trabalho, Senhor. Nós declaramos, Jesus, essa transformação que transforma. Nós agradecemos por essa segunda chance nesta manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Cristo, por essa oportunidade. Em nome